Olá pessoal, tudo bem? Vamos retomar aqui o nosso curso de engenharia de software, né? Você já está cansado de saber disso, mas o assunto testes de software, ok? Então acompanha comigo lá no slide, vamos lá. Vamos falar agora dos testes de usuário. Então, ó, chegamos lá no terceiro nível, né? Dos estágios de teste. A gente já falou testes no estágio de desenvolvimento, os testes de release, e aí nos testes de release a gente viu que o negócio começa a complicar porque aparece um monte de nome de teste diferente para falar a mesma coisa, né? E agora nós vamos falar dos testes de usuário, que são mais tranquilos, né? As definições são essas três aí basicamente, mas vai aparecer algum tipo de teste lá que não está nessa classificação inicial, ok? Normal, não se preocupe, nós vamos falar e você vai entender. Então, vamos lá. Teste de usuário, né? É um estágio no processo de teste em que os usuários ou clientes fornecem entradas e até conselhos sobre o teste de sistema, né? O usuário é o nosso psicólogo, nós somos psicólogos do usuário, né? Isso acontece muito na área de TI. Isso pode envolver o teste formal de um sistema que foi aprovado por um fornecedor externo ou o processo informal que os usuários experimentam um produto de software novo para ver se gostam e verificar se faz o que eles precisam, ok? Então, teste de usuários, aí nós vamos ver que tem o tal do teste alfa, teste beta e teste de aceitação, beleza? É essencial, mesmo em sistemas abrangentes, ou quando testes de release tenham sido realizados. Então, os testes de usuários são super importantes. Então, gente, acompanha comigo. Passamos pela fase de desenvolvimento, passamos pela release. Agora vamos testar com os usuários, ok? Então, são super importantes, né? No final, a gente faz o software para o usuário. Então, você tem que chegar no momento de envolver os usuários. Não tem para onde correr, ok? Se você não quer ter usuário, você não pode ser de TI, infelizmente. Porque a vida do profissional de TI, depois que você passa no concurso, você vai lidar com usuários. Se você não for para a área de desenvolvimento de software, você vai para a área de infraestrutura, mas na infraestrutura também chegam chamados e você tem uma interação com o usuário. Um pouco menor, mas tem, né? E a área de infraestrutura lida com a área de desenvolvimento, então tem interação. Acaba que você tem usuários. Então não tem para onde correr. Vamos lá, acompanha comigo. Teste alfa, né? O que é o tal teste alfa? É o tipo de teste onde os usuários do software trabalham com a equipe de desenvolvimento para testar, né? No local do desenvolvedor. Então preste atenção nisso aqui, isso aqui é característica básica do teste alfa. Você tem que ir lá no local do desenvolvedor, ok? São frequentemente usados no desenvolvimento de produtos de software que são vendidos como sistemas pacote, né? Vai entender isso já já. Os usuários desses produtos podem estar dispostos a se envolver no processo de teste alfa. Por isso, eles antecipam informações sobre novas características do sistema, quais eles poderão explorar. Com isso, você reduz o risco de que mudanças inesperadas no software tenham efeitos perturbadores sobre os negócios. Então, isso aqui parece aquela sessão de cinema que você chama só alguns convidados, né? E às vezes o filme, quem é de TI acaba sendo nerd, né? Isso aconteceu, por exemplo, no filme Star Wars. Teve uma mudança no filme antigo, né? Algumas cenas foram cortadas depois que foi apresentado para alguns grupos de espectadores e o pessoal não gostou muito. Aqui a ideia é basicamente a mesma, só que aplicada para software, beleza? Podem ser usados quando o software customizado está sendo desenvolvido, certo? Então, passou lá pela release, né? Aí você vem para o teste alfa. Os métodos ágeis, como o XP, defendem o envolvimento do usuário no processo de desenvolvimento e alegam que os usuários devem desempenhar um papel fundamental no projeto de teste para o sistema. A gente vai falar ainda de XP e a gente aprofunda nisso. Então, os testes alfa, acompanha aqui comigo, os testes alfa você já envolve usuários, ok? Lembra que os outros testes que a gente falou até agora, a gente não tem o usuário envolvido. Então, passou lá pela release, né? Já fez uma porrada de teste, agora bota o usuário lá para testar.
e aqui numa fase ainda preliminar, né? Não é a versão final do software. Às vezes uma nova funcionalidade que você quer ver a reação, aí já envolve o usuário. O principal aqui do teste alfa é que isso é feito no ambiente de desenvolvimento. Então o usuário, né, o cliente, ele vai lá junto da equipe dos desenvolvedores. As bancas basicamente, quando fala de teste alfa, perguntam isso. Beleza? Vamos aqui para o próximo tipo de teste. Já deve ter ouvido falar. Teste beta. Esse aqui, todo mundo acaba falando de versão beta do sistema e não sabe o que é. Você já ouviu isso? Você pode falar assim, ah, professor, já ouvi falar disso. Ah, é a versão beta do sistema. Ah, o que é isso? Agora você vai entender o que é a tal da versão beta. Então, olha só. É o teste de usuário em que uma release do software é disponibilizada aos usuários para que possa experimentar e levantar os problemas que eles descobriram com os desenvolvedores do sistema. Aqui falhou aqui, ocorre, né, quando um release antecipado, por vezes inacabado, de um sistema de software é disponibilizado aos clientes e usuários para avaliação. Então, gente, olha só, volta comigo. Teste beta é exatamente isso aqui. Quando você falar a versão beta do software foi disponibilizada, é uma versão ainda não acabada. Isso é disponibilizado para um público específico para que ele possa fazer validação do software. Beleza? Então, volta comigo no slide. Aí os testadores betas, eles podem ser um grupo de clientes selecionados. Acabei de falar, né? Fica aqui no slide só para você lembrar depois. O software pode ser disponibilizado para uso para qualquer pessoa que esteja interessada nele. Então, além de ter as pessoas selecionadas, você pode deixar a versão do software liberada. Aí as pessoas vão baixando e vão dando feedback sobre a versão, ok? Isso é muito usado principalmente para produtos de software que são usados nos mais diversos ambientes. Então, gente, volta comigo aqui. Veja, por exemplo, hoje em dia, com a difusão dos dispositivos móveis, impossível, né, você desenvolver um aplicativo que você tenha todos os tipos de dispositivos móveis para você fazer esse teste. Então, o teste beta, você libera a versão, o pessoal vai baixar lá nos mais diversos tipos de dispositivos e vai te dar feedback do que aconteceu e você acaba usando esse pessoal para te ajudar na validação do software, ok? Isso acontece muito, né? Eu mesmo já falei do caso lá no meu mestrado, do aplicativo que eu fiz, a gente teve que fazer uma espécie de teste beta com algumas pessoas, né? Mandando o aplicativo para que ela baixasse no seu celular e desse feedback lá de como a tela estava funcionando, a interação e tudo mais. Porque a gente não tinha N tipos de dispositivo para fazer esse teste, ok? Então, volta comigo aqui no slide. Então, ó, já falei que é impossível reconhecer tudo, ok? Acabei de falar. E é essencial para descobrir problemas de interação entre o software e as características do ambiente, né? Caso aqui que eu acabei de falar do aplicativo móvel. Também, aí você tem que lembrar disso aqui, é uma forma de marketing, né? Os clientes aprendem sobre o seu sistema e o que ele pode fazer por ele. Então, às vezes, você solta uma versão beta como forma de divulgar o aplicativo. E aí depois sai uma versão final, beleza? Aí nós falamos dos testes de teste alfa, teste beta. E dentro lá dos testes de usuário, tá aqui, ó, tá vendo? Tem o teste de aceitação, né? Lá no modelo V, no último nível é o teste de aceitação. Tá lembrando? Só voltar lá no slide se você tiver esquecido, né? Do bloco específico que eu falei disso. Então vamos lá. O teste de aceitação, né, é um tipo de teste de usuário no qual o cliente testa formalmente o sistema para decidir se ele deve ser aceito por parte do fornecedor do sistema ou se é necessário desenvolvimento adicional. Então aqui é a hora da aceitação do produto, ok? O nome já explica. Na prática, o processo de teste geralmente envolve uma mistura de testes manuais e testes automatizados, ok? No teste manual, um testador executa o programa com alguns dados de teste e compara os resultados com suas expectativas, né? Ele anota e reporta as discrepâncias aos desenvolvedores do programa, beleza? Então temos aí uma fase do teste ainda de forma
manual, beleza? Vamos passar aqui. Quando tem os testes automatizados, né? Os testes são codificados em um programa que é executado cada vez que o sistema de desenvolvimento é testado. Então, toda vez que o sistema é testado, você executa aqueles testes automatizados. Essa forma é geralmente mais rápida. Imagine, você já tem uma série de testes que você automatizou, do que fazer o teste manualmente. E isso, né, especialmente ocorre nos testes de regressão, né? Que é quando você faz reexecução de testes anteriores para verificar se as alterações no programa não introduziram novos bugs. Então, gente, olha só. Aí, lembra da questãozinha lá que a gente falava de teste de regressão, você não sabia o que era ainda? Aí entra aqui o teste de regressão. Então, veja, a gente passou por testes de desenvolvimento, testes de release. E aí chegamos agora no teste de usuário. Liberou uma nova versão, né? Foi lá para um teste alfa, beta ou teste de aceitação, viu o problema. Aí você mexe no seu programa. Passa por todos esses testes novamente, né? Você tenta automatizá-los, né? Os testes unitários, teste de componente principalmente, você tenta automatizá-los. Aí você roda esses testes novamente para ver se a nova funcionalidade implementada não quebrou algo que funcionava. Então, esses são os famosos testes de regressão. Banca gosta de cobrar esse tipo de teste aqui. Por isso que eu trouxe, ok? Então, fica atento. Lembra que eu prometi aquela tabelinha no final? Vai anotando aí que a tabelinha em breve vai aparecer. Então, volta lá no slide comigo. E aí vamos ver uma questão, né? Hoje, a gente, nesse bloco, né, a gente vamos ver algumas questõezinhas aqui. Então, vamos lá. Questão 1. 2019 da Banca FGV, né? Uma empresa foi contratada por um órgão governamental para modificar e adaptar um sistema para gerenciamento eletrônico de documentos, com base nas especificações criadas pelo próprio órgão. Então, feito lá a fase de engenharia de requisitos, você gerou o documento de requisitos e contratou a empresa para desenvolver, beleza? A contratada entregou ao órgão uma parte do sistema com as alterações solicitadas. E um grupo de usuários finais do sistema está simulando operações de rotina para testar o seu comportamento, para testar se seu comportamento está de acordo com as expectativas da empresa. Conclui-se que está sendo realizado o teste de... Então, gente, olha só, questão bem legal essa questão aqui. Mostra a realidade de muitos órgãos públicos, né? Às vezes o órgão tem equipe para levantar o requisito, mas não tem para desenvolver. E você precisa fazer uma atualização do sistema. Então você contrata a empresa para que ela faça o desenvolvimento dessa parte específica. Aí a empresa entrega, você tem que fazer o teste. Que tipo de teste é esse? Vamos lá no slide para a gente ver a resposta. Então, essa aqui é teste de aceitação, né, gente? Quase que eu já respondo, né? Quando eu fui explicar lá. Quase que eu falo assim, e aí a equipe interna faz a aceitação, né? Já te entrega a resposta. Então aqui só pode ser o teste de aceitação, ok? Nós falamos dele hoje, né? Então vamos ver mais uma questãozinha. Essa aqui era fácil, eu não preciso nem falar dos outros tipos de teste, não. Aí a gente vem com tal teste de integração. Aí você, eita, o professor não falou disso aqui. Fica tranquilo que eu trouxe a questão exatamente para a gente poder falar dele, porque as bancas gostam desse termo que vem lá do modelo V. Lembra lá que no modelo V tem um bloquinho lá do teste de integração? E a gente falando aqui dos testes baseados aqui no autor, que a gente está usando como referência. A gente não tem um teste com esse nome, mas nós vamos ver que esse teste aqui, na verdade, é uma variação de um dos tipos de teste que nós já falamos. Então, vamos ver a questão aqui. Um teste de integração é caracterizado por, né, o concurso da Banca FCC 2017. Então, letra A. Ficar ativo por anos ou até mesmo décadas. Durante esse tempo, o sistema
e seu ambiente podem ser modificados, corrigidos ou completados. Rapaz, um teste que fica ativo por anos ou até mesmo décadas. Acho que isso aqui está mais para teste Highlander, né, do que teste de integração. Mas enfim, vamos lá para a próxima letra. Acompanha aí. Um teste de integração é caracterizado por, né? Letra B, ser de responsabilidade do cliente ou do usuário do sistema. Os interessados, né, stakeholders, também podem ser envolvidos. Isso é teste de integração? Letra C, tratar o comportamento do sistema ou produto definido pelo escopo de um projeto ou programa de desenvolvimento. Isso é teste de integração? Vamos lá, letra D. Procurar defeitos e verificar o funcionamento do software. Exemplo, módulos, programas, objetos, classes, etc. Que são testáveis separadamente. Então, vamos ver o último item para a gente saber o que é o tal do teste de integração. Testar as interfaces, testar as interfaces entre os componentes ou interações de diferentes partes de um sistema. Então, qual é o item correto? Vamos ver aqui a resposta. Letra E. Então, vamos lá para a gente poder entender. Volta comigo aqui. Teste de integração nada mais é do que um pouquinho da evolução do teste de componentes, né? Você tem os componentes, você precisa testar as suas interfaces. Depois disso, você testaria no nível de teste de sistema, tá lembrando? Só que, nesse caso específico, na literatura que vem até lá do modelo V, você não vê lá falando dessa definição dos estágios, né? Você vê lá o teste de integração. E o que o teste de integração faz? Exatamente o que está escrito aqui na letra E. Vamos ler novamente. Testar as interfaces entre os componentes. Então, ele meio que faz lá contempla o teste de componente ou interações de diferentes partes do sistema. Então, o teste de integração, ele faz como o nome já fala, né, a integração das diversas partes do sistema. Então, é uma variação aqui do teste de componente e do teste de sistema. Então, é uma nomenclatura que associa um pouquinho do que os dois fazem, ok? Volta comigo, por que eu trouxe essa variação aqui de teste de integração? Porque as bancas cobram, tanto que está aqui a questão, né? A banca cobrou teste de integração. Dentro da classificação do Somerville, você não fala especificamente do teste de integração, mas nós ainda vamos ter os blocos falando lá da classificação do livro do Presma, que o Presma ainda traz outros tipos de teste para complicar ainda mais, né? Só complica se você não estudar. Você estudando, depois vai ficar tudo muito claro. E o nosso curso aqui vai te ajudar a deixar isso mais claro, ok? Então, não se preocupe. Eu trouxe essa questãozinha de propósito para você ver que é uma confusão mesmo. Não existe como eu já falei, uma taxonomia, ou seja, uma classificação de teste. Então, teste do tipo A é isso, B é aquilo. Não é assim. Tem várias classificações e as classificações às vezes misturam um pouquinho, né? A gente já sofreu com isso lá na engenharia de requisito. Tá lembrando que requisito pode significar diversas coisas? Aqui no teste é a mesma coisa. A sorte aqui de teste é que a gente tem alguns autores e a gente vai ver como é que eles falam e como as bancas cobram. No final, não precisa se preocupar. Esse aqui também vai lá para aquela tabelinha que eu estou prometendo, ok? Vou apresentar todos os tipos, depois eu mostro a tabela. Então, acompanha comigo aí no slide. A gente vai encerrar. Então, ó, tem aí o gabarito, ok? A gente ainda volta com outros tipos de teste, beleza? Mas nós encerramos lá aqueles 3 estágios de teste, ok? Então a gente já viu um bocado, né? Uma grande quantidade dos testes que são os mais falados aí pelas bancas, ok? Então volta comigo aqui para a gente fazer aqui um pequeno fechamento aqui desse ciclo. Então, a gente viu aquela tabela inicial no qual a gente tinha testes no estágio de desenvolvimento, release, né, e usuário. E aí vimos vários tipos de teste em cada uma dessas fases. Aí vimos que, às vezes, um tipo de teste tem
outro nome, né? Tem um sinônimo, é chamado de outra forma. E vimos questões que eles cobram muito mais as outras formas do que a que eu mostrei aqui claramente. Eu depois vou trazer outras questões, obviamente, mostrando que a banca cobra das duas formas, né? E os concursos vocês vão fazer, às vezes vocês não fazem concurso só de uma banca, né? Você está na área de TI, tem concurso, tem várias bancas que são contratadas para fazer concurso de TI. Então cada uma cobra de um jeito, ok? Então não se preocupe. Esse bloco aqui um pouquinho mais curto, porque a gente faz o encerramento aqui dos testes, mas a gente volta com mais tipo de teste, ok? Então, por agora, a gente encerra e até logo.